2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. O penitente deve ser readmitido na igreja. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente digo que em parte a todos vós basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. A palavra, ela fala de perdão. Essa palavra, foi o apóstolo Paulo que escreveu. Se alguém causa tristeza em outra pessoa, ele fala apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente digo, em parte a todos vós. O apóstolo Paulo ensinando eles que se algum causou tristeza, uma pessoa causou na outra, era para que eles perdoassem, para que Deus também perdoasse, para não dar vantagem para Satanás. Porque se não perdoa, Satanás, ele fica alegre, ele alcança uma vantagem sobre a pessoa que não perdoou. O apóstolo Paulo estava ensinando eles que era para uns perdoar, os outros para não dar vantagem para Satanás. E ele fala, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe, confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Ele estava dando ensinamento para que uma pessoa perdoasse a outra. Ele deu esse ensinamento porque certamente nas igrejas que o apóstolo Paulo passava, acontecia coisas de uma pessoa não perdoar a outra, e ele viu essas coisas acontecendo e ele escreveu aqui em 2 Coríntios que uma pessoa deve perdoar a outra para não dar vantagem para Satanás, porque Satanás fica alegre, ele fica alegre com confusão, e é Satanás que gosta da destruição entre as pessoas, e ele fica alegre quando uma pessoa não perdoa a outra. A pessoa que não é perdoada, ela fica triste, e a outra que não perdoa também não vai receber o perdão de Deus, e Satanás, ele fica com uma vantagem. Por isso o apóstolo Paulo ensinou e falou que uma pessoa deve perdoar a outra para não dar vantagem para Satanás e suas legiões de demônio. E ele continuou falando ainda, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Para mostrar o amor verdadeiro para Deus, tem que ter o verdadeiro perdão entre as pessoas. E ele continuou falando, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obediente, obedecer a Deus em todas as coisas, mostrando o amor verdadeiro ao próximo, obedecer a Deus em tudo. Se alguma pessoa faz uma maldade com você, você tem que perdoar essa pessoa para que Deus também
perdoe você para não dar vantagem para Satanás e seus demônios, que ele fica alegre com a confusão, ele fica alegre com intrigas, com mentiras, com inveja no meio de pessoas, com mentira. Satanás fica alegre. O apóstolo Paulo estava ensinando essa igreja como eles deveriam fazer para não dar vantagem para o demônio, para que eles alcançassem a salvação, ensinando como o povo deveria viver e fazer. Isso que o apóstolo Paulo ensinou naquele tempo serve para nós no dia de hoje. Nas igrejas, as pessoas devem umas perdoar as outras, e até pessoas que não frequentam igreja, que talvez não entrem em igreja, porque já foi causada nessas pessoas ferida na alma por intrigas, por confusão, e as pessoas que se afastam muitas vezes da vontade para Satanás e seus demônios, mas os que ficam também, eles também não ficam muito alegres, ficam tristes também. É a vantagem que Satanás fica em cima das pessoas. Entre intriga, confusão, mentira, engano, está demônio, porque Satanás é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira, Jesus. Ele veio para trazer o verdadeiro perdão para as pessoas na terra. Jesus, ele perdoa desde que as pessoas se arrependam de verdade dos pecados. Jesus está sempre pronto para perdoar, mas Jesus, ele perdoa. As pessoas fazem pecado e voltam a fazer muitas e muitas vezes, e Jesus vai perdoando. Só que Deus e Jesus não são brinquedo de ninguém. Deus não é brinquedo, Deus é soberano e Ele está acima de todas as coisas. Deus perdoa, Jesus perdoa, mas Deus, a palavra, tem uma palavra que fala: não tentará o Senhor teu Deus. Se ficarem pedindo perdão para Deus e voltando na prática do pecado, está tentando o próprio Deus, está atentando a Deus. Ninguém deve colocar Deus à prova, porque Deus, ele está pronto para perdoar, mas ele é um Deus justo e Deus, ele é bom. Deus é bondade, mas Deus também é ira. Para as pessoas que brincam com Deus, ele é ira. Para as pessoas, o apóstolo Paulo ensinou que uma pessoa deveria perdoar outra, como Jesus também ensinou quando ele passou por essa terra, que as pessoas deveriam ter o verdadeiro amor uma pela outra e perdoar as outras pessoas para que Deus perdoasse. E o apóstolo Paulo, ele passou por várias igrejas dando ensinamento, e ele viu muitas coisas acontecendo dentro dessas igrejas que ele passou, e ele voltava nesse lugar dando novamente ensinamento como eles deveriam fazer para que Deus se alegrasse com eles. Eles deveriam cumprir o mandamento verdadeiro de Deus e se desviar dos pecados, obedecer a Deus em tudo, na palavra verdadeira de Deus, como está escrito na Bíblia Sagrada até hoje, que Deus perdoa, mas uma pessoa deve perdoar outra para Satanás não alcançar vantagem sobre as pessoas. Ele fala no final: pois não lhe ignoramos os desígnios. Quando há intriga e confusão, quando as pessoas, uma fala que jamais vai perdoar a outra, na verdade ela está dando o lado para o diabo, para as legiões de demônio. Está dando o lado, colocando no coração uma mágoa, dando o lado para o diabo. É o que a palavra ela fala, essa palavra do perdão. Hoje o Espírito Santo vem falando a palavra do perdão desde o começo desse culto. Para Deus, ele vem falando do perdão, que uma pessoa deve perdoar a outra para que
a outra pessoa não fique triste e para que Deus também perdoe ela e não leve tudo em conta. Porque nós sabemos que tem palavras também que fala que nós não somos salvos pelos pecados, e sim pela graça, porque se nós fossemos salvos pelos pecados, talvez ninguém teria a salvação, porque as pessoas, por mais justo que tentem ser, por mais justo que as pessoas tentem, às vezes pratica alguma coisa e depois volta e pede perdão para Deus. Mas Deus diz para as pessoas sempre procurar a se santificar cada vez mais e mais. Essa é a palavra que veio direto do alto pelo Espírito Santo de Deus. A palavra do perdão, que para as pessoas ter uma vida em paz, uma deve perdoar a outra pela alguma coisa que às vezes uma pessoa vem fazer para a outra, que a pessoa se ira na hora, mas depois, com mais calma, a pessoa deve chamar de volta e conversar e perdoar para não dar vantagem para Satanás e seus demônios que gosta da confusão entre os irmãos de igreja ou entre pessoas de família ou pessoas de fora. Satanás gosta da intriga, da confusão. Ele se alegra porque dá vantagem para ele e ele quer levar a alma dessas pessoas com ele para o inferno. Mas Deus fala na sua palavra que uma pessoa deve perdoar as outras por tudo, para que Deus também, o Pai que está no céu, perdoe as pessoas na terra. Glórias e glórias a Deus. Essa palavra é direto alto pelo Espírito Santo de Deus.